Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, começando com mais uma entrevista muito interessante, com conteúdo muito importante para você, para o seu dia a dia. Hoje eu estou aqui com uma colega jornalista, é a Paula Batista. E olha, além de ser jornalista, ela é especialista em mídia, informação e cultura pela USP, mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp e também fundadora da iniciativa Ser Antirracista, dedicada à cultura, à educação antirracista e ao letramento racial no Brasil. Parabéns, Paula Batista. Muito obrigada por estar aqui no podcast Vida em Movimento. É uma alegria estar aqui com vocês. Paula, a minha primeira pergunta, o que é ser antirracista? Então, essa pergunta é muito importante, principalmente para o momento atual que nós estamos na nossa sociedade. As pessoas acreditam que ser antirracista é você tratar bem as pessoas negras, é você ser uma pessoa educada, não xingar, não fazer piadas. Mas isso, na verdade, é você ser uma pessoa decente, uma pessoa respeitosa. Uhum. Ser antirracista não é isso. Ser antirracista é o que você faz para que o racismo não exista mais. Quais são as ações que você empreende no seu dia a dia de combate ao racismo, né? Então, o quanto que quando você vê uma violência racista, você age, o quanto que você, quando está num ambiente e percebe que há total exclusão de pessoas negras naquele ambiente, o quanto que você percebe isso e também questiona esse ambiente. Então, isso faz parte das ações antirracistas, de você ser ativo, né? De atuar na sociedade, combatendo o racismo e promovendo a igualdade e a equidade racial. Muito interessante. E o letramento racial, Paula? O que é o letramento racial? O letramento racial ele vem justamente porque por muito tempo no nosso país o racismo era algo que você não podia falar. As pessoas não sabiam nem como chamar as pessoas negras. É muito interessante esse movimento, porque foi quando o Babu esteve lá no Big Brother, que ele falou assim, não gosto de ser chamado de negro, eu gosto de ser chamado de preto. E aí levantou-se uma discussão no país sobre como chamar as pessoas. Então, assim, a gente vive aqui, né, convive no mesmo país e as pessoas não sabem nem como se referir a nós. Uhum. Então, o letramento é justamente para educar as relações étnico-raciais. Então, eu perceber, eu me letrar e eu compreender, a partir de uma sociedade racista, a partir de uma sociedade estruturada no racismo, né, qual que é a presença das pessoas negras nesse espaço, como que e o letramento é mais você compreender como você até hoje entendeu, viu, se relacionou com pessoas negras, do que uma cartilha sobre que palavras falar ou que palavras não falar. É mais do que se falar essa palavra ou essa palavra. Porque hoje anteriormente teve um outro entrevistado que ele se referia, eu sou preto. Aí, agora, no caso, você falou negro. Então, assim, e a gente aprendia antigamente na escola que negro é raça, preto é cor, né? E também, eu entendo hoje, quando ele fala preto, que tudo bem também, né? Ser da cor. Então, é muito mais do que isso o letramento. Exatamente, é muito mais do que isso. É o contexto, é você saber, dentro da sua trajetória, quantas pessoas negras você conviveu? Quando você conviveu com essas pessoas, em que posições essas pessoas estavam? O que você foi ensinado sobre pessoas negras? E o quanto que isso interfere na sua relação... Na sua visão também, né? Na sua visão de mundo, na sua relação com as pessoas negras, na sua relação com a cultura negra. E eu acho muito interessante essas questões assim, de então se fala o quê? Preto ou negro agora? E aí fica assim, mas precisa decidir. Eu acho que mais interessante do que decidir qual que é a nomenclatura a se utilizar, é a gente poder discutir isso agora, as pessoas negras terem voz e falar, olha, eu gosto de ser... que se refira a mim dessa forma. De uma forma geral, né, de um início de letramento, a gente entende o seguinte, que preto são as pessoas negras de pele retinta, de pele mais escura. Tá. E a gente tem a população que se autodeclara como parda, que são os negros de pele mais clara. A soma de pretos e pardos no nosso país é o que a gente chama de população negra. Então,
As pessoas que se autodeclaram pretas, elas são pretas e também são negras. As pessoas que se autodeclaram pardas, são pardas e também são negras. Então, isso é a população negra. Há pessoas que vão querer reivindicar o preto como um desejo de salientar o seu pertencimento racial. E há pessoas mais velhas, por exemplo, que vão querer utilizar a nomenclatura negro, porque a palavra negro também ela vem de uma construção de identidade. A gente tem o movimento negro, né, espaços negros, o teatro experimental do negro. Então, essa palavra, principalmente no passado, ela teve uma importância muito grande na identidade racial das pessoas. Então a gente não pode simplesmente abandonar uma palavra e tomar outra. Sim. Há contextos e vivências diferentes. E o mais importante aí também dentro dessa questão do letramento racial é entender que pessoas negras são diversas. A gente não pode querer que uma nomenclatura valha para todo mundo. Né? Então a gente precisa ter e compreender essa diversidade que existe dentro da própria raça. Muito bom. Você já sofreu algum caso de racismo? O tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Se eu olhar, né, ao redor e nos espaços onde eu estou e não vejo pessoas negras, ali é uma violência racista. Você já sente isso? Sim, né? porque por que não tem pessoas como eu aqui? Né, nesse ambiente? Por que em determinados espaços tem mais pessoas negras e em outros espaços não? Então, quando eu ligo a televisão e eu vejo a maior parte dos jornalistas ali, das pessoas que são importantes dentro da sociedade, e somente pessoas brancas, não tem ninguém como eu, ali também é uma violência racista. Não se ver nos espaços, não se ver na mídia e como elemento de importância dentro da sociedade, isso é uma violência racista. Você acha que está melhorando? Olha, eu acho que a gente tem mais abertura para falar sobre esse assunto. O problema é que a gente tem poucas pessoas dispostas a serem antirracistas, dispostas a realmente fazer alguma coisa. Achar racismo ruim, isso não é ser antirracista. Isso não muda a nossa sociedade. O que muda é realmente quando a gente começa a promover ações para que isso realmente mude. Suma, né? Para que isso deixe de fazer parte do cotidiano. Exatamente. Né? Das pessoas. O que te inspirou a criar o Ser Antirracista? A gente utiliza a Ser Antirracista no feminino. A Ser Antirracista, isso, tá. Que é uma empresa. A Ser Antirracista é uma empresa... Não é o movimento Ser Antirracista, é a empresa... Isso, é uma empresa de consultoria de diversidade, equidade e inclusão com foco na questão racial. Então, a gente atende empresas, escolas, instituições diversas nesse propósito de educação antirracista e letramento racial. A Ser Antirracista, ela nasceu depois do fim do meu mestrado, e eu fiz um mestrado que eu gostei muito de poder estudar, porque foi o momento onde eu pude olhar para os intelectuais negros que pensaram a negritude, que pensaram questões muito importantes, e eu me maravilhei com tudo isso. E eu achei muito ingrato isso acontecer só depois que eu estava no mestrado. E aí eu queria que as crianças, desde muito cedo, tivessem acesso a tudo isso. Tivessem esse contato. Tivessem esse contato, entender a grandiosidade que é a população negra dentro do nosso país. Então, a partir disso, eu comecei a fazer esse trabalho de educação antirracista, entendendo que para que a gente chegue nesse lugar onde as crianças tenham alegria e fortalecimento, orgulho da própria identidade racial no nosso país, primeiro é preciso educar os adultos, e principalmente os adultos que convivem com essas crianças. E aí a gente está falando de toda a sociedade, porque eu sempre falo, todo mundo é responsável por uma criança negra. Ou você tem um filho que convive com uma criança negra na escola, ou você tem funcionários que têm filhos negros, ou você é líder de uma empresa ou líder governamental que vai ali pensar políticas públicas para crianças negras. Então, todo mundo na nossa sociedade é responsável pelas crianças negras. Né? Então, e aí trazer essa responsabilidade
para todas as pessoas. E também, paralelamente a isso, um episódio de racismo que a minha sobrinha vivenciou. E aí esse episódio, ele exigiu que a gente tivesse ali mais preparo para lidar com a situação. E no momento a gente não tinha. E aí eu entendi essa dificuldade que as famílias negras têm diante de um episódio de racismo vivenciado por uma criança, como agir. Isso faz tempo que aconteceu? Isso faz tempo. Foi lá em 2018 que a Bruna, minha sobrinha, vivenciou isso dentro do ambiente escolar. E o que aconteceu com ela acontece com muitas crianças dentro do ambiente escolar, que é a criança ter que se retirar da escola. Então ela perde aquele ambiente, ela perde os professores, ela perde os amigos, porque o ambiente fica insustentável para ela estar ali. Então isso que a gente não quer mais. Esse é o trabalho da Ser Antirracista, para que nenhuma criança mais sofra racismo na escola. Você, hoje, com a consciência e com todas as habilidades que você foi adquirindo, você teria feito ou orientado que os pais tivessem feito algo diferente no caso dela? Sim, com certeza. Porque ela teve que se retirar da escola. Talvez não era o caso de outras pessoas terem se retirado da escola. Exatamente. Eu acredito que a gente incomodaria mais. Porque o racismo, ele faz isso com a gente acaba se sentindo culpado por vivenciar essa violência. Como dizem, é o crime perfeito, onde a vítima acaba se sentindo culpada por aquilo que aconteceu. Foi o que aconteceu com a minha sobrinha. Ela se sentia culpada por ter denunciado algo e que naquele momento o agressor acabou vivenciando uma penalidade. Só que foi uma penalidade em que ela também sofria retaliações. Como o garoto era muito popular, então aquilo que ele sofreu de penalidade, culparam ela por ele estar sofrendo isso. Porque não tinha os amigos. Exatamente. Porque não teve uma discussão ampla na escola sobre qual a gravidade desse assunto. Né? Então, quando a gente chegou, por exemplo, para conversar com o diretor da escola, com o mantenedor da escola, a minha sobrinha, na época, tinha tranças, né? Assim como eu tenho. Linda. E ele trouxe a seguinte frase. Ela também, né? Ela com esse cabelo... as pessoas vão realmente estranhar. Com esse cabelo diferente, as pessoas vão mesmo questionar, estranhar e fazer comentários. Então, assim, né? E esse é um cabelo de muita identidade racial pra gente. É claro. Entendeu? Então, realmente... Então, assim, foi uma violência atrás de violência. É muito importante dizer, né, principalmente para as famílias que vivenciam isso, que não é só a criança que vivencia o racismo. É toda a família. E, principalmente, a mãe. Porque em várias escolas que eu tive que lidar com essa questão, a criança sofre o racismo e a culpa é da mãe. Ou a culpa é da mãe porque a mãe ensinou para a criança o que é o racismo, ou porque a mãe, num movimento de muita revolta, ela foi para as redes sociais e fez vídeos e denunciou aquilo que o filho estava vivenciando. Né? E aí a culpa é dela, porque ela expôs a escola. Então, assim, dificilmente as escolas enxergam vítima como vítima. Isso é um assunto muito sério e precisa ser tratado. Não é a primeira vez que esse tema surge hoje aqui, em escola, né? É a mesma situação e, assim, a mãe... Nossa, acho que a mãe sofre mais do que a filha. Sofre, porque a criança, ela tem uma percepção. Tem, mas né? Mas a mãe sabe, inclusive, dos impactos emocionais na vida dessa criança, né? Para citar, por exemplo, que a minha sobrinha, depois desse episódio, ela teve uma perda cognitiva muito grande. Você vê? Entendeu? Então não é algo que assim, é um sofrimento que já passa. Não. Não, ele deixa sequelas para sempre na vida das crianças negras, das crianças e dos jovens, né? Hoje mesmo a gente teve a notícia de que um jogador, né, Luigi, do Palmeiras, ele vivenciou um episódio de racismo e ele tava lá chorando porque assim, poxa, vocês vão me entrevistar e vocês não vão nem falar do assunto. Não vão nem perguntar? É sério que vocês vão... Ele falou, é sério que vocês vão me falar isso? Não vão perguntar do racismo que eu sofri? Ele chorou muito. Exatamente. E então, assim, a gente sabe
sabe, né, dos impactos emocionais que isso causa nas crianças, né? Impactos na saúde física, na saúde mental. Então, tudo isso muitas vezes não é levado em conta, porque justamente não se tem a dimensão do que é o racismo, pela falta do letramento racial e da compreensão do racismo de uma forma mais ampla, acaba se enxergando o racismo apenas como uma violência individual. E não se compreende todo o estrago que isso faz na vida das pessoas. Porque é uma violência contra a criança que é negra ali, ou preta, mas ela me atinge, porque eu também sou mãe. Exatamente. Né? Não é por causa da cor, é porque é mãe. É ser humano. É ser humano, né? E aí, às vezes, inclusive, né, algumas pessoas dizem assim, mas por que, por exemplo, esse jogador, ele chorou, né? O Vini Júnior fica chorando, não precisa, eles são tão brilhantes, cada um né? tem um jeito também de na sua forma de atuar, né, na profissão. E aí eu trago que, assim, às vezes as pessoas esquecem que pessoas negras são seres humanos e que sofrem. Então, como o negro muitas vezes não é visto ainda como ser humano, como pessoa que sofre, que tem dores e não tem a capacidade de dimensionar o tamanho do racismo, é por isso que tem essas falas, não se tem a compreensão de um choro. Né, desses do Luigi, do Vini Júnior, e até, né, saiu a sentença daquele humorista que vivenciou também episódios de racismo, e ele fez uma postagem dizendo, olha, para essa pessoa ela pegou uma pena de 2 anos em regime aberto, né? Não vai acontecer nada com a vida dela. Ele teve que entregar o apartamento, ele teve que sair do apartamento, mesmo no período ali, né, de locação, ele teve que pagar multa, ele se endividou, ele não consegue mais fazer o trabalho dele. Então, assim, olha quantos impactos geram na vida, né, de uma pessoa negra que vivencia. A minha sobrinha teve que tomar remédios para depressão grave, depois desse episódio de racismo, com situação até de ocorrer ali um suicídio. Entendeu? Então, quando fala que estão matando os jovens negros, não é só pela bala, pela violência policial. É por isso, por suprimir a humanidade desses jovens e dessas crianças. Perfeito. Quais os maiores desafios que você enfrenta nessas mentorias que você faz voltadas à educação antirracista e ao letramento racial? Olha, porque quando a gente faz esse trabalho, né, quando a gente é contratado por uma escola, por uma empresa, né, a empresa e a escola, as instituições, elas estão ali investindo financeiramente para que aqueles colaboradores tenham esse letramento, passem por esse conhecimento. Porém, não é todo mundo que está ali com a mesma compreensão, que tem a mesma compreensão sobre o que é o racismo. Então a gente vê caras e bocas, né? Mas eu sempre faço o meu trabalho como pensando numa semente. Então aqui, né, eu estou plantando uma semente, vai germinar no coração de algumas pessoas, de outras pessoas não. Então esse é o meu trabalho. O meu trabalho é plantar semente. Isso. Eu não quero convencer ninguém de nada, eu não quero comprovar nada. Eu trago dados, eu trago meus estudos, né, como você falou, minha formação, né, sou divulgadora científica, então o que eu faço é exatamente isso, é trazer o que é pesquisado na academia, nos livros, nos estudos, a partir das questões raciais, e trago numa linguagem acessível, para que as pessoas compreendam e, principalmente, possam agir contra o racismo no seu cotidiano. Esse é o trabalho que a Ser Antirracista faz nas suas intervenções com as pessoas. Como que eu posso agir como antirracista na prática? Agora, depende da outra pessoa, né? Estar ali consciente para a sociedade em que nós vivemos e o quanto que isso precisa de uma ação prática, de uma ação cotidiana, de uma ação verdadeira nesse ambiente. E falando justamente dessa ação, né? Que práticas você acha que as empresas poderiam adotar
as instituições, as escolas, né, poderiam adotar antirracistas mesmo, mudanças institucionais, inclusive? O que você acha que poderia acontecer, por exemplo, na escola, a conversa, o diálogo, né, a maior quantidade de alunos também, né, que tenham ali a cor diferente do outro amiguinho ou a raça diferente do outro amiguinho. O que você acha, Paula? Então, olha, nas empresas, eu acho que é muito importante que eles comecem a compreender que eles estão no Brasil. E o Brasil, ele é marcado pela desigualdade racial, advindo do nosso processo histórico. As pessoas vieram para cá escravizadas e elas ainda carregam o peso da escravidão. A gente vê isso a partir dos números, a maior quantidade de desempregados, os menores salários, as pessoas nas periferias, na precariedade. Analfabetismo também. Analfabetismo. Então, tudo isso mostra a desigualdade racial que existe no nosso país. Né? Então, a gente precisa olhar para dentro de casa e ver quem que é o Brasil, qual que é a cor do Brasil e o quanto que a gente precisa trabalhar para essa sociedade ser igualitária. E aí, a partir disso, começar a promover ações dentro de casa e fora de casa para promover essa equidade. Né? A Ser Antirracista é uma certificadora do Pacto de Promoção da Equidade Racial, e o Pacto, ele justamente faz esse trabalho dentro das empresas, né? As empresas signatárias do Pacto têm esse compromisso de promover a equidade racial. E aí tem uma série de ações e medidas que essas empresas precisam tomar para avançar, para ter equidade racial em todos os níveis hierárquicos. Então, tomar iniciativas como essas, olha, como que está dentro de casa, olhar o censo, olhar quantas pessoas negras tem, e não só na base, na liderança. Então, olhar mesmo, quem são as pessoas que trabalham aqui? E fazer isso olhando a demografia do local. Poxa, se a minha cidade, onde está a minha empresa, tem 40%, 30% de pessoas negras, dentro da minha empresa isso se replica da mesma forma? Então, é olhar para isso. Liderança também, né? Exatamente. Agora, dentro das escolas, a Ser Antirracista ela faz um trabalho muito interessante, que é a construção do protocolo antirracista. A gente constrói, junto com a comunidade escolar, um protocolo para quando casos de racismo acontecer, como cada escola, como cada pessoa dentro da escola vai atuar. Isso é construído junto com os educadores, junto com as famílias, junto com os funcionários da escola. Porque dentro do ambiente escolar, não é só a criança que vivencia racismo. São as famílias, são os funcionários, são os professores, né? Todo mundo ali pode vivenciar episódios de racismo e também pode provocar episódios de racismo. Então, isso acaba fazendo com que, diferentemente do bullying, que muitas vezes é de criança para criança, a gente tenha mais pessoas ali vivenciando e praticando essa violência. Então, maior a ocorrência. Então, essa construção do protocolo antirracista, ela, para além de olhar para quando o episódio de racismo acontece, o que fazer quando aquilo acontece, também educar toda a comunidade escolar. Então, a gente precisa conversar antes do episódio de racismo acontecer. Se preparar antes dele acontecer, para que ele não deixe marcas drásticas na vida de uma criança. O nosso protocolo ele é construído a partir da justiça restaurativa. Então, como que a gente restabelece as relações para que uma criança não precise ir embora da escola porque vivenciou o racismo? Como que a gente garante para aquela criança que aquilo que aconteceu nunca mais vai acontecer? E mais do que isso, se preparar a ponto da gente se preparar para que isso não aconteça. Entendeu? Então, isso que você falou é muito interessante, porque não é o caso de sair da escola, porque você não vai poder, de repente, sair do mundo. Né? Sair do teu bairro. Né? Então, como restaurar as relações e fazer as pessoas se reconectarem e se enxergarem, e o agressor perceber que foi um agressor, se é que ele não tinha percebido, e se ele percebeu, ele ter a punição ali dele dentro do ambiente escolar, e a partir dali criar-se um novo laço, né? Exatamente. Isso é importante para todo mundo, porque talvez se isso tivesse acontecido, a sequela não teria sido tão grande. Exatamente. Né? Porque senão você corta uma coisa muito... vai mudar de escola. E manda a criança que cometeu um ato de indisciplina ir embora. Tudo bem, tá errado. Mas ao mesmo tempo, será que aquela que ficou... No caso foi a Bruna que saiu, mas no caso, a Bruna que saiu, ela teve a sequela. O que ficou, não sei o que aconteceu com ele, mas às vezes você não vai resolver
dando esse corte abrupto? Porque faltou o diálogo. Exatamente. Então, é uma proposta que a gente constrói junto com as escolas, junto com a comunidade escolar, para que se restabeleça as relações e a gente entenda como, a partir daqui, a gente pode conviver e aprender com o que aconteceu. E não jogar para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Que não aconteceu. E a gente tem, assim, relatos muito bacanas das escolas que a gente aplica o protocolo antirracista, das famílias negras se sentirem acolhidas, entenderem que quando elas vierem com uma queixa, elas serão ouvidas. O que muitas vezes, né, isso não acontece. Porque no caso da Bruna, por exemplo, ela já vinha falando fazia tempo para a coordenação que alguma coisa estava acontecendo. E aí o estopim foi, eles criaram um grupo do WhatsApp e ali faziam várias violências racistas. Uma criança que estava dentro do grupo achou que aquilo estava muito ruim, muito violento, e decidiu pegar toda aquela violência e mandar para o WhatsApp da Bruna. No sentido de, olha, o que estão falando de você. E aí isso destruiu ela. E agora a gente... Isso daria um belo num processo, não? Sim, exatamente. Então, por isso que a gente também faz esse trabalho de... quando existem esses casos, a gente assessora também as famílias que vivenciaram o racismo. Mas, principalmente, a gente quer atuar antes. Claro. A gente quer chegar antes na escola, construir esse protocolo, fazer esse letramento com toda a comunidade escolar e a gente poder garantir um espaço seguro e acolhedor para todas as famílias, para todas as crianças. Os próximos passos da Ser Antirracista? Bom, a gente continua construindo, né, os protocolos antirracistas nas escolas. A gente, como a Ser Antirracista não consegue estar no Brasil inteiro, então a gente também vai lançar em breve mentoria para os educadores para que eles possam implementar esse protocolo, né, essa metodologia desse protocolo nas escolas onde eles atuam. Então, a gente vai fazer esse processo de mentoria para que essa iniciativa, essa metodologia construída pela Ser Antirracista vá para todas as escolas, né, para todas as regiões do país. E a gente continua também fazendo o trabalho de consultoria dentro das empresas, lançando cursos. Então a gente tem diversos cursos voltados para formação de educadores, para as famílias que querem promover uma educação antirracista. Tem e-book, tem curso lá no @serantirracista, todo mundo pode consumir também o conteúdo que a gente compartilha por lá. E a gente também continua na certificação do Pacto de Promoção da Equidade Racial para acompanhar essas empresas a promoverem essa equidade racial dentro dos níveis hierárquicos ali da empresa. Paula, eu queria que você, agora nosso tempo está acabando aqui, eu queria que você deixasse uma última mensagem olhando para aquela câmera, para todos os nossos telespectadores aqui do podcast Vida em Movimento. Certo. Bom, eu acho que é muito importante a gente entender que o Brasil é um país negro e que a gente precisa começar a enxergar a nossa identidade e começar a implicar isso, né? Olhar para os ambientes, fazer aquele famoso teste do pescoço, olhar e perceber a ausência das pessoas negras, perceber as formas de racismo, as formas sutis de racismo e como cada um, onde cada um está, possa contribuir para o combate ao racismo. Essa é uma responsabilidade de todas as pessoas dentro da nossa sociedade, porque uma sociedade que contém racismo, ela não é uma sociedade saudável. Então a gente precisa restabelecer as nossas relações humanas. Maravilhoso. Paula, o Instagram, @serantirracista. Isso, nós estamos no Instagram, nós estamos com vídeos no YouTube, tem o podcast da Ser Antirracista também no Spotify, tem a Ser Antirracista no LinkedIn, então tem multiplataformas para poder aprender mais sobre antirracismo. Muito obrigada por vir aqui, por compartilhar com a gente todas essas experiências, porque é muito importante para nós aprendermos e entendermos o quanto que a dor do outro nos atinge também, né? Nós somos todos seres tendo uma experiência terrena aqui. E a cor, ela deveria ser a última cor ou a raça, se o olho é puxadinho ou se a pele é assim ou assado, a gente deveria ser muito mais evoluído. Quando a gente ouve essas histórias, né, e vê como o mundo tá, às vezes eu falo assim, gente, mas não é possível que nós estamos em 2025,
não é possível que a gente... É por isso que a gente ainda é tão pouco evoluído, sabe? Parece que a gente não vai para frente. A gente deveria estar tão mais para frente disso tudo, né? Exatamente. Mas obrigada por compartilhar isso tudo com a gente, por abrir mais a nossa mente, trazer essas questões para a gente pensar, a gente olhar o nosso entorno e a gente praticar ações que realmente tornem o mundo um lugar muito menos racista. Muito obrigada, viu, Paula? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.